estamos no ar com o nosso podcast, é o 3 contra 1 Pódio, o time completo. Eu sou Nayana Lima, humorista, atriz, apresentadora, palhaça, essa mulher que estávamos falando. Além de tudo isso, humana. E nós estamos aqui para conversar sobre um tema muito importante, que é a compulsão e como isso pode atingir a vida das pessoas. Mas eu quero antes falar com o meu time, que está completo hoje nessa mesa. Meninas, é isso, não é, Ellen? É isso, Nay, nossa maravilhosa, que já abrindo e abrilhantando o nosso podcast 3 contra 1 com esse assunto maravilhoso, né? Estamos aqui, eu sou Ellen Salles, você já conhece, jornalinda, bailarina, jiu-jiteira, kitesurfista e uma ruma de coisa aí que às vezes eu esqueço porque minha mente é tremendinha e é uma compulsão em falar. Hoje falaremos muito sobre compulsão. Ellen. Fala, Ray! Olha, eu vou falar pra vocês que eu vou me apresentar de uma forma calma, tranquila. Pra Fingindo que a senhora é você... equilibrada, porque tá vendo o psicólogo. É, Olha, fingindo. esse é o meu momento de falar. Eu sou essa pessoa, vocês me conhecem. Eu me chamo Raquel Nogueira, mas se você quiser falar o meu nome da forma correta, Rachel, porque meu pai botou meu nome em inglês. Eu sou apresentadora, também apresentada, esposa de Leonardo, mãe do Lorenzo. Amo o senso de humor e junto com as minhas amigas nós fazemos o 3 contra 1 Pode! E hoje estamos recebendo ele. Ai, gente, que bonito, nosso convidado. Ah, eu Que também bonito, achei. que bonito! Achei ele bem charmoso. É, mas antes de falar, né, do currículo, vamos falar da aparência. Que gato! Seja bem-vindo, Elton. Pode deixar ele enrubescido. Muito obrigado, tá? Agradeço demais o convite e acompanho o trabalho de vocês também. Eu gosto Obrigada. muito Do sotaquezinho, adoro. O Elton, Obrigada. ele é psicólogo clínico, já atua há 8 anos na área, né? E na psicologia clínica e também atendendo adultos e idosos. Além disso, tem um quadro aqui na TV Meio, que já tem bastante tempo, mais de 2 anos, falando sobre o assunto, sobre as questões mentais. E, além disso, também é palestrante e entre tantas outras coisas mais, não é isso? Sim. Hoje, nosso assunto é compulsão. Você já viu uma pessoa que ganhou muito dinheiro, mas gastou tudo? Eu tenho um amigo que disse que o tio dele ganhou na loteria. E esse cara ganhou muito dinheiro, mas disse que ele gastou tudo, que até um chupador de pirulito ele comprou para as meninas dele. Meu Deus. Isso que ele me contou foi a Mauri Jucá. Ele disse que comprou... Não, meu tio ganhou na loteria. Ele comprou um chupador de pirulito para as meninas. A menina botava só a língua e o pirulito. Ele gastou tudo que tinha. Então, você conhece essa pessoa ou você é essa pessoa que não pode ver uma roupinha que compra? Não está precisando mais compra. Você é essa pessoa que rói as unhas. Qual a diferença da compulsão para o transtorno obsessivo compulsivo, para o toque? A gente vai falar sobre todo esse universo com o Elton, que é psicólogo, que vai explicar para a gente. Vamos começar, Elton, entendendo o que é a compulsão. Se a gente pode falar disso de uma maneira que todo mundo que está assistindo a gente pode entender, como a gente pode trazer esse conceito? Sim, perfeito, Nayana. Inclusive, eu gosto sempre de agradecer quando tem essas oportunidades de a gente levar esses temas, né, de saúde mental para que as pessoas elas possam entender, que possam conhecer melhor. A gente sabe, eu gosto muito de falar com a verdade mesmo, com o pezinho no chão ali, conectado com a realidade, né? A gente sabe que terapia ainda é aquela coisa elitizada, né? Nem todo mundo tem acesso à terapia, nem todo mundo pode realmente pagar pelo serviço de psicologia, de psicoterapia. Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de levar de forma gratuita, como a gente está fazendo aqui, orientações, instruções, você não tem noção da quantidade de pessoas que às vezes chegam lá no consultório, que de alguma forma, até por meio das redes sociais, pedem ajuda por ter escutado um momento como esse, por ter se identificado com alguma coisa que a gente vem a falar aqui. E mesmo aquelas pessoas que não têm, por exemplo, a possibilidade, às vezes, financeira de fazer o processo da psicoterapia ou, às vezes, até o acompanhamento psiquiátrico, se for o caso, elas vão ser beneficiadas com as informações que a gente coloca aqui, né? Então, é de extrema importância quando vocês conseguem dar essa oportunidade e tem essa sensibilidade de dizer isso é um tema importante e essa informação ela precisa chegar para as pessoas que nos seguem, que nos assistem, né? Então, eu agradeço demais. Que você é um isso tá profissional competente para falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente não encontra as respostas. A gente até... porque o grande diferencial de um profissional na sua área é a competência. Nós temos muitos profissionais na área, mas nem sempre esse profissional está disposto a oferecer essa informação dessa maneira como a gente está fazendo aqui. E cuidar de forma precisa, né? Da mente daquele... Então, o agradecimento maior, Elton, é da nossa parte, por você ter essa generosidade de compartilhar esse profissional incrível com você, com toda a nossa audiência da TV e aqui também do YouTuber. Me diga, meu amor. Vamos lá. Me conte, o que é essa danada dessa compulsão? Pois é. Até quando a gente vai colocando os termos, né, é uma compulsão, é um toque, é uma obsessão.
as características vão se misturando um pouco. E aí a gente vai ter que ter todo esse cuidado, mas não é aquela coisa do não dá para fazer uma diferenciação. Sim, nós temos parâmetros para ir diferenciando e para que a gente entenda o que é um problema e o que é só a vida acontecendo, né? Sim. A compulsão, ela vai ter muito essa característica de tudo aquilo que você vem a perder o controle sobre a situação, né? Então, ou seja, como que eu sei se eu estou viciado no jogo? A partir do momento que eu tento parar e eu não consigo. Né? Então, eu me vejo ali, de certa forma, de mãos atadas, de mãos amarradas em relação àquela situação, e por mais que eu tente, eu não vou conseguir parar. Eu não tenho os mecanismos, as estratégias que funcionam para que eu deixe aquele hábito, aquele comportamento. E a gente costuma brincar, né, nesse contexto da saúde mental, o parâmetro de normalidade. Normal ninguém é. Isso a gente já percebe pelas apresentadoras aqui do podcast. Isso, gente. Elas são tremendinhas. Oiê! São felizes. Não sei se vocês conhecem aqui aquele ditado, né, de médico e louco todo mundo tem um pouco. pouco, Verdade. né? A Nayara tem muito, de médico tem Ah, muito. De louca também. Já me falaram, verdade. Como assim? Não, de médica. De louca, Eu já fiquei me tremendo. Como assim? Você se atreve a me chamar dessas... de médica. Oh, psicólogo, você realmente é muito bom. Já identificou. Isso é uma das personalidades dela, viu? Aham, Daqui a de pouco médica, chegou. de médica eu adorei. Então, o parâmetro de normalidade, a gente tem que ter cuidado com isso em relação ao que seria normal, o que seria patológico, o que seria realmente um processo de adoecimento, né? Mas, falando de características, é isso. Todas as vezes que a gente mergulha em um contexto do qual você consegue perceber que você não tem controle sobre aquilo e por mais que você tente parar, você não consegue, significa dizer que a gente está mergulhado realmente numa compulsão, né? É algo que é muito mais forte do que você. Sabe uma coisa que eu gosto de esclarecer quando a gente fala realmente da questão das compulsões? É porque tem áreas específicas, né? Dentro a compulsão a gente pode desenvolver por várias coisas, né? Sim. Foi até questionado aqui, será que tem compulsão por fala? A gente perguntou. A gente quer saber se nós portamos esta síndrome, porque a gente fala muito. Verdade. Aí vocês poderiam dizer assim, Elton, mas tem alguma coisa para a gente ficar mais atento? Não tem aquelas situações que você diz, olha, se você for por esse caminho, a coisa é mais pesada, você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. E em relação aos estudos que a gente tem, a parte toda da neurociência, acho que a gente vai falar um pouquinho aí da abordagem, da TCC, Sim. aí a gente conecta com essa questão da ciência. Então, o que é que os estudos eles mostram? O que é que traz para a gente a nível de informações sobre essas áreas? Quando a gente fala de compra, bebida, comida e sexo, são as 4 áreas que têm o maior potencial para que a gente possa desenvolver uma compulsão, né? Então, olhou para essas áreas... Compra, comida, sexo e o que Bebida. mais? E bebida. E bebida. Droga, não? E eu diria que na sociedade atual, a questão dos jogos, né? Sim, A questão também. dos jogos deve estar aí entrando para esse rol dessa estatística. Uhum. É porque a questão como se fosse meio primário isso, né? a questão das drogas já entra, às vezes, como fator secundário. Existiu primeiro um outro isso, adoecimento que levou a isso. pessoa para o processo do vício, né? É. De desenvolver aquele vício. Então, esses são Aí- os 4 pilares, vamos dizer, né? Dos Isso. primários. Porque quando a gente... Tá. Faz sentido a sua pergunta, mas quando a gente fala de droga, a gente encaixaria mais dentro da categoria dos vícios, Sim. né? Que é Aham. diferente de uma compulsão. Entendi. Né? Os mecanismos são diferentes. Aí você poderia dizer assim, tá, Elton, mas... E por que os estudos barraram nessas 4 áreas, né? Por que a dependência ou então a compulsão é maior em relação a esses 4 caminhos? Porque é o que os estudos conseguem mostrar que tem um maior potencial de gerar no nosso cérebro dopamina. Né? Olha, interessante. Vejo as pessoas falarem direto sobre essa bendita dopamina. O que é essa dopamina? Imagina que o nosso cérebro ele se comunica por meio de liberação química, né? Por isso que hoje a gente está muito mais atento a dizer assim, é depressão. Como é que trata depressão? Será que é tendo uma pia de louça para lavar? Será que é colocando a pessoa que não faz nada para fazer alguma coisa? Né? Porque ainda tem. Sim. Infelizmente, ainda tem esse discurso de que Ridículo, depressão é falta do que fazer. É Por isso que a ridículo. pessoa desenvolveu aquilo. E hoje, como a gente estuda de forma global, né, os transtornos mentais, então a gente não está interessado só em saber os sintomas, as características, a gente está interessado no algo mais amplo. Geneticamente, o que acontece no cérebro dessa pessoa depressiva? Tem componente hereditário? As questões familiares influenciam para que essa pessoa tenha uma maior probabilidade de desenvolver esses sintomas ou esse processo de adoecimento? Só para vocês terem noção, né? O quanto que, às vezes, a gente encontra esse discurso preconceituoso sobre a própria depressão. Os exames de imagem de uma pessoa depressiva, elas vão mostrar um cérebro inflamado, né? Só.
É muito real isso, né? É um processo, É, é um processo é muito inflamatório aí, como que eu olho, olha que desumano, né? Como que às vezes eu olho para uma pessoa que está vivenciando um quadro depressivo e falo que basta ela querer que muda, né? É Então, tipo assim, você não chega pra uma pessoa que tem uma deficiência física e ele tá lá na cadeira de rodas porque ele tá faltando uma perna e diz, você não anda porque você não quer. isso, Levanta e caminha. Como que tá faltando uma perna? sim. Então ele precisa de uma muleta, da cadeira de roda, da fisioterapia, de uma perna para ajudar a mecânica. Uhum. Então as pessoas elas costumam resumir as questões mentais, minimizar. E é necessário enfrentar, não é Ou isso? não é visto, né? Então não parece palpável, então é ok, não é tão grave assim. Sim. Uma pessoa que está, por exemplo, se eu chego e digo aqui, olha, eu estou com muita frequência sentindo umas dores aqui no peito. Eu tenho certeza, vou levar em consideração que vocês são amigas, né? Sim, claramente. Eu tenho certeza que a primeira orientação vai ser, ou você já procurou um cardiologista, Sim. né? Às vezes até uma indicação, olha, eu conheço alguém, vai lá, faz uma consulta, porque realmente não dá para confiar que não é nada, vai saber realmente o que é que está acontecendo com você, né? Quando se trata das questões emocionais, a gente tende a achar que vai se resolver com o tempo, né? Não, isso aí depois passa. Só cresce. Isso aí depois se resolve, é assim mesmo, né? Acho que é pesado quando a gente diz assim, é assim mesmo, tem que aprender a lidar com isso. Não, gente, tem situações que dá para resolver, não é preciso a gente carregar esse peso, carregar essa pedra nas nossas costas, né? Mas eu queria voltar para a história da dopamina, para a gente não se distanciar tanto do nosso Mas tema. calma que né? nós temos muitas perguntas para você, Ah, tá? perfeito. Ela Então nem vai passou a palavra devagar. pra gente ainda, É, ela. nós vamos te Vai sabatinar. controlando que eu sou acelerado também. Então pronto, deu certo. Segura aí sua onda. Ellen, vai lá. Mas eu queria saber a questão da dopamina mesmo, como que funciona essa questão da liberação desses hormônios, o porquê que a questão da compra, do sexo, da bebida, e qual era o outro, o quarto pilar? Bebida, sexo, compra e... No caso... Comida, A desculpa. comida, entra a Que comida. libera muito dopamina, né? Isso. Quando a gente utiliza muito, né? Enfim, essas searas. Uhum. Me explica um pouco mais, eu fiquei bem tentada aí a entender. Curiosa. Tá, perfeito. E aí entra, Ellen, a questão da gente estudar a genética, né, por trás de tudo isso e também a parte do cérebro mesmo, a liberação de neurotransmissores que está ligada a essa questão da compulsão, né? Por que a gente fala de dopamina? A dopamina, todas as vezes que a gente escutar, não só relacionada à compulsão, mas todas as vezes que a gente escutar falar dopamina, está relacionada à sensação de prazer, A dodó! de bem-estar, né? Então você só se sente diante de uma situação, você só desperta o sentimento de prazer, de bem-estar, se essa dopamina estiver sendo liberada no teu cérebro, né? Acho legal também quando as pessoas perguntam assim, mas e onde que essa dopamina fica? Né? Tem local específico do nosso cérebro que essa dopamina... Lóbulo pré-frontal. Olha, eu acho Ela é Ela é médica, Eu tô te acho que ela- falando. Eu tô adorando, sabe por quê? Porque vindo uma fala dessa da sua boca, que é um psicólogo, vai trazer muita clareza para quem tá assistindo a gente. E as minhas amigas estão entendendo minhas falas. Que ela fala de Olha, maneira tá. muito científica quando a gente conversa sobre isso. Ela Aham. traz todo o É bem aqui assim, ó, bem aqui assim. Agora, Ellen, tá me assustando, porque assim, só quem sabe dessas informações é quem pagou pelo menos uma cadeira de neuroanatomia, Você né? tá pagando E- uma cadeira aí, amiga. E o YouTube tá pode? Tô brincando, gente, é que eu gosto muito da leitura. Aham, Né? perfeito. E na verdade, eu mergulhei nisso depois de descobrir que eu sou uma pessoa que tem questões. Uhum. Né? Eu descobri e vou falar sobre isso porque pode ajudar outras pessoas, que tem uma mente TDAH, então eu tenho uma questão no meu sistema dopaminérgico. Exatamente. Para me dar essa sensação de prazer, não é como nas pessoas típicas. Isso. Eu preciso de uma intensidade muito maior, Isso. senão eu não funciono. Então eu isso sei mesmo. exatamente o que você está falando na prática. Aham, é Continue, prossiga, eu estou sentindo muito prazer. perfeito. Eu tava- Dopaminas ativadas com Eu estou no meu sucesso. hiperfoco. Eu tava brincando, né? Ela deve ter pagado alguma cadeira de anatomia e quem paga anatomia sabe matar uma pessoa, viu? Eita, meu Deus, cuidado, não, temos aí... Ela se torna uma Cuidado. pessoa perigosa nesse momento. Eu sou a Paola Brat. Eu fale, mostre pro diretor ou pro doutor quem é você, a verdadeira Paola Brat. Eu só quero dizer uma coisa. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é da minha beleza. Eu venho dessa segunda personalidade, a Paola Brat. Volta, Eu Vi. acho que o tema tá errado. A gente deveria estudar os transtornos de personalidade. Sim, mas aí veja. A dopamina. Vamos voltar para a dopamina, né? Por que está condicionado a isso? Porque é baseado nessa liberação de dopamina que a gente vai sentir prazer e bem-estar. Onde que entra a compulsão nessa relação com a dopamina? Todas as vezes que a gente desenvolve uma compulsão, uma das características principais é o quê? A repetição daquele comportamento. Uma compulsão alimentar, qual a principal característica?
Você come até passar mal. E a pessoa que come de forma repetida, né? Então, a repetição em relação a ir lá e comer, e pouco tempo depois vou lá e como de novo. O que aconteceu ali? O nosso cérebro, como essa máquina extremamente complexa, né, e inteligente também, todos os nossos hábitos que levam a essa liberação de dopamina é como se fosse mapeado pelo nosso cérebro. Exemplo disso. Vamos dizer que eu comi lá a minha barra de chocolate, obviamente liberou uma certa quantidade de dopamina e o meu cérebro percebeu que essa quantidade de dopamina foi liberada. Estou falando aqui numa linguagem para que a gente possa Sim, entender, sim. né? Claro que dentro do Claro que Ah, a rocha, gente não vai doutor. conversar numa linguagem, enfim, Aham. da nossa É bem formação, didático, né? né? Tô brincando, Elton, vai. E aí o nosso cérebro faz assim, o que aconteceu para liberar essa certa quantidade de dopamina? Ah, ele comeu chocolate. Aí Então, ele mapeou. todas as vezes que eu quiser a sensação de prazer, de bem-estar, eu vou levar ele para essa comida. Danadinho. O Que cérebro vai é um liberar danadinho. dopamina, que vai liberar a sensação de prazer, de bem-estar. É por isso que a pessoa ela faz o comportamento de forma repetitiva, né? Que vira realmente a compulsão. Essa dopamina ela é liberada, aí tem uma característica que colabora também com a compulsão. Por que a pessoa repete o hábito tantas vezes, né? Com muita frequência? Porque esse tipo de liberação ele é mais rápido no nosso cérebro. Então a dopamina ela é liberada e muito rápido também ela é absorvida, porque o mecanismo como ela foi É gerada... uma droguinha. Exatamente. Então, a partir do momento que ela é absorvida, então tu volta para aquela sensação de tristeza, de desânimo, né, de desmotivação. Às vezes Aí, até de arrependimento também. também, às que, vezes que acontece, na né? compulsão A tem culpa. muita culpa, A né? culpa. A culpa envolvida. Exatamente. Você falou de como a Raquel vai já também trazer as considerações importantíssimas que ela está guardando aí para você. Tenho certeza que ela está no pé e no outro. Mas dentro desse assunto da dopamina, a gente acabou de falar de uma dopamina de baixa qualidade, que eu entrego para o meu cérebro e ele Isso. entende que aquela recompensa dá prazer e ele fica exigindo isso, Isso. né, gerando esse vício. E o que é que pode ser feito para gerar uma dopamina de qualidade? E o que é uma dopamina de qualidade? Uhum, Para que eu perfeito. tenha mais saúde e meu cérebro funcione bem. Gostei. A mulher de pergunta inteligente. Tá vendo? Ela é dessas. Tem a explicação, né? Você já anota para eu não esquecer, gente, por favor? Vai ficar salvo, amiga, nesse Não, podcast. tem que reconhecer. A sua pergunta ela é fantástica, ela é muito boa. Eu nem Qual- sabia que tinha dopamina boa e a pequena e a ruim, ruim, né? a boa. A primeira é tudo dodó. Veja, o que é que a gente pode fazer? O exemplo que eu sempre dou, às vezes, na clínica, quando a gente está trabalhando com o paciente, e ele precisa entender sobre essa liberação de dopamina também. A gente acha que terapia é só aquela coisa do vou lá para desabafar, para chorar e vou sair bem de tudo aquilo. Ou então que o psicólogo tem uma varinha mágica, que a gente chega lá ansioso e a gente, toca essa varinha na sua cabeça e você sai de lá bem, né? Não, a gente está lá muito, principalmente na abordagem que eu trabalho, a gente está lá, às vezes, para aprender também, para que a gente Desculpa tenha... até te interromper, doutor, que isso é até interessante. Uma vez eu vi na internet uma tirinha sobre isso, sobre a gente sofre por amor, né? Enfim, fica aquela questão do coração. Só que se você... Essa tirinha era o cérebro desenhado, né? Enfim, desenho de forma bem lúdica. E como o cérebro se comportava quando você estava sofrendo. Aqui tinha dopamina, aí sumiu a dopamina, aqui tem a serotonina. Eu estou falando coisas aleatórias, mas... Quando você olha para que você entende o que acontece no seu cérebro, aí você sofre um pouquinho menos, porque você está entendendo o que de fato acontece ali de maneira química. E aí é um aprendizado sobre o sofrimento. Aí, nossa, é isso. Ah, então se eu estou sentindo isso é porque meu cérebro está assim. Então eu vou ficar de boa, que eu não vou Eu precisar posso sofrer mover agora. as coisas, né? Acho que é isso que você está querendo dizer, que você ensina também os seus E pacientes, isso é né? neuroplasticidade. Exatamente. O Mais termo uma é palavra esse. incrível aqui. Mais uma vez ela colocando aqui seus conhecimentos, tá? E aí, voltando para a pergunta, né? Eu costumo dar o exemplo assim, imagina duas situações que podem gerar essa dopamina. A pessoa que tem o vício, por exemplo, no cigarro. Porque se você questionar uma pessoa que fuma, ela vai dizer assim, na maioria das vezes, né? Ela vai dizer, não, a sensação que eu tenho é uma sensação de prazer, de bem-estar e de diminuição da ansiedade, né? Aí você diz, então, se a pessoa se sente bem, se diminui o nível de ansiedade, então por que é errado, né? O que é que tem de errado nesse hábito se está trazendo para ela um benefício? Só que, primeiro, é um hábito que tem consequências, vai trazer consequências, né? E tem essa característica da liberação rápida de dopamina. É por isso que a pessoa ela vai precisar de outro cigarro, de outro, para ficar nesse ciclo constante de liberação de dopamina. Então, quais seriam as fontes que iriam liberar essa dopamina no nosso cérebro e, consequentemente, no nosso organismo, que iria durar por mais tempo, natural, né? né? De maneira natural?
a principal delas, que hoje não é mais uma questão de escolha, a prática de atividade física. Né? É crucial mesmo, né? A liberação, Nayana, da dopamina, quando você pratica atividade física, ela acontece de uma outra forma. Então, aquela liberação ela é mais duradoura e, obviamente, não te traz nenhuma consequência. Né? A gente não paga nenhum preço por praticar atividade física. E, consequentemente, a gente melhora o nosso corpo, né, acima de tudo, e principalmente a nossa mente também, a nossa Menos cabeça. quando você sai depois do CrossFit, depois vai lá no Instagram da Nayana, quando ela sai do CrossFit, vai lá, você Eu vê. acompanho Eu ela. sou Meu mortinha, filho, mortinha. Sai morta, Morta. descabelada. Uma pobre. banda morta, mas quando a Mas gente é não bom, né, volta. amiga? É bom demais. E outra coisa importante sobre a questão da serotonina, Dopamina. da dopamina de qualidade, é que ela não é imediata quando como a droguinha, que é aquela dopamina rasa. O efeito é tardio. Exatamente. Isso é importante. Sim. Raquel, Principalmente as né? pessoas que, por exemplo, conseguem fazer a atividade como sendo a primeira atividade do dia, aquela liberação de dopamina vai ser pelo dia inteiro, Olha no que organismo maravilha. dela. Importantíssimo treinar de manhã. Você me fez pensar agora, é interessante essa parte, só para a gente complementar. Por exemplo, a liberação de algumas medicações que a gente toma até para o TDAH é uma liberação imediata. E eu até estranho quando o paciente começa o tratamento e diz assim, eu tomei e não senti nada. É praticamente impossível eu você chorei. tomar... Mas eu falava, vou chorar de novo. É. O primeiro comprimido, em menos de 30 minutos, 40 minutos. É isso mesmo. Eu É chorei. praticamente Ficou muito impossível você tomar aquela medicação e você não ver alguma mudança, e você não vê realmente a diferença. Aí, do mesmo jeito que tem essa medicação, que ela tem essa ação rápida, e geralmente é um intervalo de 4 horas, né, nessa medicação que a gente está falando para o TDAH. Após 4 horas, você volta para um nível basal e, se for o caso, a orientação médica, a gente poderia tomar um outro comprimido se você vai precisar desse foco, dessa concentração por mais tempo, né? Mas do mesmo jeito que tem essa de liberação rápida, tem uma outra que é de liberação prolongada, que é como se fosse o nosso organismo natural liberando, porque ela vai liberar durante o dia inteiro. Então, ela não vai ser essa de liberação rápida, que tem um intervalo só de 4 horas e depois disso se acaba, né? Então, o nosso organismo ele se comporta mais ou menos dessa forma. É uma liberação prolongada ao longo de todo o dia, né? E de forma natural, né? Não foi provocada por nenhum componente químico. É muito interessante tudo isso, porque eu venho de uma família, né, uma questão genética, por exemplo, que meu pai ele foi obeso mórbido, então já tem essa coisa da compulsão alimentar. Eu já tive a compulsão alimentar. Dentro desses... uma época eu estava tão assim, com relação a doce, por exemplo, que passou um mês e eu falei, gente, todo dia, tipo, 4 horas da tarde, eu tinha que passar em um açaí, fazer assim, 1 quilo, ir lá e colocar. E eu falei, gente, aí de uma hora para outra eu cheguei, vai ver minha conta bancária também. Tá, né? É um tipo de compulsão também que não sai muito barato. E aí eu falei, não, tem que parar com isso. Aí eu, do rompante, no outro dia, não vou mais. E ó, a minha mão ficava assim, ó. Parecia que eu estava realmente, assim, sob o efeito de alguma droga e tal, porque é a substância, né? Sim. E eu queria te perguntar, Elton, assim, dentre essas substituições, vamos falar, a Ana falou, né, você falou também sobre dopamina de boa qualidade. A atividade física é algo que eu trouxe para a minha vida também agora, esse ano, como algo de rotina, né? Dentro de um contexto de saúde, eu desenvolvi o vitiligo, que é uma doença de cunho emocional, que foi emocional no meu caso. Foi na pandemia, e enfim, já falei sobre isso em outro episódio, e que está ligado totalmente a isso, a minha alimentação, ao meu emocional, que quando quando eu estou muito estressada, quando eu estou muito cansada, eu desenvolvo uma compulsão, e é sempre assim, vai para o lado da comida, aquela coisa toda, e existem essas substituições? Será que todo mundo pode, por exemplo, você falou do cigarro, né? Às vezes a pessoa que fuma, às vezes pode também ser uma pessoa que também tem uma compulsão na comida, né? É um pouco mais sedentária. Todo mundo é capaz, o ser humano, o cérebro, a mente humana, ela é capaz de fazer uma substituição desses vícios ou compulsões, depois eu quero que tu fale também a diferença entre vício e compulsão, para algo que seja realmente melhor, por exemplo, né? A endorfina, diferente da dopamina, é algo quando a gente termina a atividade física, você vai, chega lá cansada, morta, e depois que tu faz, é um tesão, né? É uma coisa boa, assim, uma sensação, meu Deus do céu, é maravilhoso, né? Verdade. Então, existe isso, realmente, o ser humano, ele consegue? É mais difícil essa troca? Ou quanto tempo, em média, a gente consegue, o nosso organismo entendeu? Opa, já fiz a leitura, você falou do mapeamento. Antes ela só ia comer, e agora ela vai liberar ali em outra, uma coisa boa. Deu para entender aí a pergunta? Eu sim. E eu achei também super interessante, né? Veja, dá sim pela questão, até que a Nayana já colocou aqui, a neuroplasticidade. Sim, né? que é. Então, do mesmo jeito que acontece esse mapeamento em relação a hábitos que são ruins,
o nosso cérebro também vai nos ajudar quando a gente tenta inserir esses hábitos que são saudáveis, né? O mecanismo ele funciona para as duas questões, tanto para algo Graças bom a Deus. como para algo ruim também, né? E eu quero falar também sobre essa questão que tu colocou da abstinência, né? Veja, é igual um vício realmente em droga, né? Sim, Então, eu quando a fiquei gente bem mal. decide parar, quando a gente decide realmente fazer e aí também tem que ver caso a caso. Tem pessoas que vão conseguir parar de vez e aí já inserir um hábito mais saudável. Tem outras pessoas que a gente vai ter que usar algumas estratégias mais de forma gradual, até realmente a gente chegar num ponto de fazer a substituição, né? Então, cada caso ele tem que ser visto realmente de forma isolada. E esse processo de abstinência, às vezes, é o que faz a pessoa ela desistir, porque verdade. realmente a gente vai passar por um momento que é de muito sofrimento, de muita angústia, porque o nosso organismo ele vai cobrar de forma intensa, né, a nível cognitivo e comportamental, que a gente continue fazendo aqueles hábitos, que a Ele gente vai por continue aquele tendo. mesmo traçado ali, aquele mesmo mapa que a gente fazia pro ruim, né? Até Isso. ele realmente entender que agora o caminho é outro, né? Sim. Outro, criar essa outra linha de E hábitos, isso né? acontece porque, exemplo, a gente tá falando dessas áreas específicas e sabe que ela libera uma quantidade exagerada de dopamina no nosso cérebro. E a gente vai alterando esse nível basal de dopamina. O que é o nível basal? O nível basal é o que eu preciso para funcionar. Eu não preciso nem menos nem mais, é meu nível basal, né? Deixa eu ver um exemplo melhor. A questão do energético. Sim. Para quem nunca tomou energético, se você toma por uma primeira vez, você acha aquilo fantástico. Você diz, nossa, isso aqui é a salvação da minha vida, Da minha preguiça. né, de tudo. Eu estou me sentindo uma nova pessoa, vou reconstruir o mundo agora, depois desse energético. Se você toma todos os Te dá dias, asa. Acostuma. aquilo ali passa a ser um copo de água para você. É verdade. Sabe qual é o meu medo? Ah. Vou acostumar com o remédio de TDAH. Tá Não tão funcionar bonzinho. mais, né? Tá funcionando tanto, tio, que o teco tá indo tão bem. Então, essa substituição, né, a dificuldade é enfrentada de forma tão intensa, porque o nosso cérebro, infelizmente, ele já está viciado nessa liberação de dopamina, que é desproporcional, né? Não tem como a gente manter esse nível tão intenso de liberação de dopamina. E cada vez o teu cérebro vai querer mais, e mais, né? E concordo com você em relação a... tem compulsão que está ligada com consequências de outras áreas. A da comida, bebida, compra. Sim. Isso vai mexer com a tua vida financeira também. Com né? certeza. Então, hoje a gente sabe, baseado também nos estudos, que vida financeira e saúde mental andam ali de mãos dadas. Né? Então, se você financeiramente não está bem, possivelmente emocionalmente eu você acho que também isso não está. tá para tudo. Outra vez eu vi uma pesquisa falando também que o primeiro indicativo, assim, o fator que mais traz casos de casamentos, de divórcios, nem é traição, é o dinheiro, a vida financeira, né? Que está desgastado e tudo, e aí acaba que vai com ele o relacionamento. Elton, trazendo aqui para essa questão da compulsão, que a gente já está falando de tantas coisas, né? Para a compulsão, então... Para essa câmera aqui, né? Pronto, tô aqui. Vamos trazer para a vida cotidiana, né, hoje. Internet, celular, as telas, né? A gente percebe aí um vício em telas. Nós, por exemplo, a gente tem que traçar um paralelo muito grande, porque nós trabalhamos com as redes sociais, né? Então, até para a gente é difícil entender quando estamos trabalhando ou quando estamos simplesmente rolando a tela e perdendo um bom tempo naquilo. E como que essas telas, essa luz, essa grafia, como que ela reage no nosso cérebro e, portanto, nos causa esse vício, né? Como essa química também cerebral, no momento em que começamos a ter muito acesso enfim, ao smartphone, né, de uma maneira geral. Eu vejo assim, muitos profissionais, né, de várias áreas, colocando a questão do celular, da internet, das redes, como sendo o grande vilão. Aí eu acho muito simples a gente chegar e dizer assim, olha, a culpa é a internet, a culpa é as redes sociais, até porque, por mais que você queira, não tem como a gente retirar, não tem como a gente ficar sem isso, né? Faz verdade. parte do nosso... Hoje, a tendência é aumentar. É aumentar. Hoje é ferramenta de trabalho, né? É a maneira como a gente compra, como a gente pede comida, tudo está Como concentrado faz amigo, ali. como encontra casamento, como faz tudo. É, Achei o meu então, no falecido Orkut, menino, babado. Eu prefiro... Tem gente que faz até saliência pela internet, né? Sim, com certeza. Mandou as fotos, umas cores, né? Negócio dos nudes, vai lá, doutor. Eu prefiro muito mais que a gente se volte para a questão do uso consciente, né? Como Perfeito. que eu uso essa ferramenta de forma consciente, sem sofrer essas alterações que você bem colocou, porque tem total relação, né, com o uso das redes. Um primeiro passo seria realmente a gente fazer
esse processo de identificação se eu já estou vivenciando algum processo de adoecimento. Não tem como, e isso a gente trabalha muito na terapia também, não tem como eu trabalhar uma demanda que eu não vejo, que eu não identifico que eu preciso de ajuda em relação àquela situação. É por isso também Tem que ter a consciência, né? que muitos diagnósticos, né, e muitas situações que envolvem um contexto de adoecimento mental, a gente precisa de ajuda da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, porque a pessoa, às vezes, ela pode estar tão mergulhada naquele processo de adoecimento que ela sozinha ela não vai conseguir perceber, ela não vai conseguir ajudar. E a gente só ajuda quem consegue perceber que está adoecido. Né? Eu não posso Verdade. convencer uma pessoa que ela está adoecida. Ela precisa primeiro dizer, realmente eu estou vivenciando esse processo, isso aqui está me causando prejuízo e eu preciso de ajuda. Aí a gente já deu o primeiro passo, que seria se reconhecer que alguma coisa está errada, seja uma compulsão, seja uma ansiedade, seja um quadro mais depressivo. A partir desse momento, desse reconhecimento, aí passa a ser a nossa responsabilidade. O que colabora para a melhora ou para a piora desses sintomas? Quando a gente fala de compulsão, o uso exagerado das redes, com certeza, vai piorar a situação, né? Dependendo do tipo de compulsão que você realmente desenvolveu. Não tem como a gente achar que tudo acontece de forma mágica, porque por trás do desenvolvimento dessas ferramentas, né, existe todo um estudo de neurociência mesmo. Tem psicólogos, tem psiquiatras trabalhando para desenvolver essas ferramentas para que tenha mecanismos para prender a nossa atenção. Né? O objetivo principal é vender alguma coisa, no final das contas. Né? Por isso que quanto mais tempo você passa lá preso na sua rede, né, usando o seu celular, aumenta a probabilidade que você venha se deparar com algum produto e fazer a compra. Né? É muito louco isso, né? Vai, Nai, eu ia fazer uma outra pergunta, mas pode falar. Pode ficar à vontade, Raquel. Né, a gente já está nesse contexto aqui, né, de final de ano, eu tenho filho pequeno, né, meu filho tem 8 anos de idade, eu diminuí muito essa demanda dele nas telas, de estar todo o tempo assistindo, trouxe ele para a gente fazer muito mais coisas juntos ali e tudo mais. E aí, chega o final do ano, é aquela velha musiquinha. E o que você fez? Fiz o que pude, não pude muito, aquela coisa. Aí começa aquela cobrança. Aí as pessoas vão atrás, não emagreci o suficiente, dá um remédio para emagrecer, pega as canetinhas, faz não sei o que lá. Enfim, né, acha que o ano acabou e aí fica naquela loucura das metas que você não alcançou e gera na gente uma certa ansiedade, né? Você acha que esse clima, né, todo esse universo já de final de ano, as festas, as confraternizações, pode gerar algum gatilho para desenvolver algum tipo de compulsão? É a história do fiz o que pude pouquíssimo, né? Sobre isso. Inclusive, tem até um termo que a gente utiliza, né? Que é o dezembrite. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? É justamente esse sentimento, essa patologia que as pessoas vão desenvolvendo, essa tristeza, esse momento de mais ansiedade, de mais angústia, por estar chegando justamente o final do ano, o fechamento desse ciclo, né? Sim. Aí é claro que vem aquelas cobranças em relação, e aquelas metas que eu estabeleci lá em janeiro, né? Consegui cumprir, chegou no final e consegui dar de conta de tudo, e a gente vai mergulhando em inúmeras cobranças. Não só essas cobranças, aí pegando também o gancho aí da questão da rede social, o quanto que a gente começa a se comparar Total. com o que o outro está Que o vivenciando. outro conquistou o ano inteiro e tu ficou ali. Ai, meu Deus, o outro tá voando, eu tô Não aqui. sei se vocês já viram, tem um videozinho que diz assim, como que eu não poderia agradecer se eu fiz isso, sim, tá bem Todo mundo trend. está feliz. E assim, a gente olha para algumas realidades, claro, a pessoa ela tem todo o direito de Claro. postar suas conquistas e tudo, mas até isso a gente deveria ter cuidado porque muita gente não conseguiu, porque muita gente não atingiu os seus objetivos, né? Aí é nesse momento que a gente tem que colocar os pezinhos ali no chão e como eu sempre falo às vezes para os meus pacientes, né? Você também saber se acolher, você também saber ser justo e honesto consigo mesmo. Tá, se você chega à conclusão de que você não conseguiu cumprir com suas metas, né? Que você não conseguiu atingir os seus objetivos, mas será uma explicação do porquê que você não conseguiu? Que a gente tende a se apegar só à ideia do não deu certo, não atingi, não consegui. Mas e por quê? Elton, também assim, há nessa geração de pessoas um excesso no estímulo do potencial. Né? A gente tem uma linguagem hoje onde as pessoas são... Você pode tudo. Acorde mais cedo. Não Todo durma. mundo tem as mesmas 24 horas. Todo mundo tem as 24 horas. Você é um bichão. Não. Você é um humano cheio de células, de limitações. E é importante se olhar com mais serenidade. A gente olha para todo mundo com serenidade, com compreensão. E para a gente olha com essa cobrança, né?
E eu diria assim, não caiam nessa armadilha, né? E aí, mais uma vez, a gente está conectado a essa questão das redes, o quanto que a gente é influenciado, o quanto que, de certa forma, a gente quer comprar essa ideia de produtividade o tempo todo. Tem gente que quer produzir dormindo, né? Não se permite mais dormir a quantidade de horas necessárias. Gente, é muito delicado isso. Né? A todo momento a gente tem que estar realmente sendo produtivo. E tudo, desculpa, doutor, Por favor, e fica tudo à em vontade. prol do dinheiro e que no final das contas você nem vai usufruir desse dinheiro todo, você vai morrer e não vai levar nada. Então, até isso, esse discurso é perigoso, de reter muita riqueza, o que eu acho maravilhoso, você ter seu dinheirinho, eu adoro viajar, quero desfrutar e tal, mas até ter essa consciência de que reter tudo isso em busca do quê? Só para mostrar nas redes sociais? E aí, você está feliz mesmo com a sua família e com as pessoas e com a sua saúde? Daqui a pouco você vai embora, né? Enfim, para o céu e não vai levar nada disso. Tem até, a gente precisa até desse cuidado nessa narrativa, né? Muitas vezes você vai passar tanto tempo ganhando dinheiro que não vai ter desfrutar, tempo para É o gastá-lo. tal dos workaholics, né? Que é o viciado em trabalho, aquela coisa de você Aí não entra, parar, mais não uma vez, a parar. questão pode virar também uma compulsão, né? Exatamente, que é o Vem- compulsivo por trabalho, né? Vem mais uma vez aí, e inclusive temos estatísticas altíssimas em relação ao burnout, né? Que é o Exatamente. esgotamento físico e mental É a relacionado ao trabalho. consequência dessa compulsão, né? E infelizmente esse não parar, essa produtividade, a gente chama de produtividade tóxica, né? É que a todo momento você tem que estar produzindo alguma coisa. E o burnout ele está muito ligado tanto a essa produtividade tóxica como também a questão de sobrecarga. O quanto que a gente é cobrado hoje, se você está fazendo uma única coisa por vez, parece que está errado, né? Como assim que eu só estou fazendo uma coisa por vez? Eu tenho que fazer 2, 3, 4, né? Ao mesmo tempo. Tem que ter 3 empregos, 4, tem que ser multifacetado, né? Tem uma explicação que eu gosto muito, né? Veja, quando começou o boom da tecnologia, qual era o objetivo principal? Por exemplo, eu quero essa máquina para processar informações, porque eu não vou precisar fazer isso de forma manual e eu vou pegar esse tempo que eu fazia isso para ter qualidade de vida. Esse era o objetivo. Isso nunca aconteceu. Então, a máquina processa as informações que eu iria fazer de forma manual e eu pego aquele tempo para fazer outra coisa, né? Aí agora me assusta com as inteligências artificiais, que é algo muito além de tudo isso. É surreal. E aí, será que a gente vai colocar essas inteligências artificiais para fazer a maioria das coisas que a gente faz? Inclusive Aí vai... terapia, né? Também. Já dá para fazer terapia no chat GPT. Que horror! Eu pensando em pedir conselho pro chat GPT. Ele dá direitinho, filha. E ele corresponde a algumas questões. O problema é que ele é lógico. E E o ele é ser generalista. E né? o ser humano nem sempre é complexo. lógico. Aham, Aí sim. é onde entra os E profissionais. ele não tem uma vozinha, assim, um negocinho, um cabelinho, um cheirinho. O não sotaque, tem, né? sotaque. Tipo assim. É verdade. Lá de Souza não tem. A conexão humana não existe. É, ali. verdade. Precisamos falar sobre um assunto muito importante dentro da compulsão. É a Certo. compulsão sexual. Nós vemos hoje muitas pessoas vivendo relacionamentos rasos e muitos homens, inclusive, isso é uma questão que atinge muito o público masculino, que desenvolve compulsão com masturbação, com a questão Pornografia. da pornografia, e isso é adoecedor, isso acaba com a vida da pessoa, ela já não consegue ter um casamento e uma vida sexual saudável. Quando eu preciso despertar para isso? Quais sinais? Porque muitas vezes nessa masculinidade, o jovem é estimulado a ter uma atividade sexual muito cedo e de maneira muitas vezes até irresponsável, usando a outra pessoa como um objeto para se satisfazer. E a gente sabe que a questão sexual ela pode gerar muitas feridas mais na frente. Muitas vezes esse comportamento da masturbação excessiva, o consumo de pornografia acaba deixando aquela pessoa impossibilitada de viver algo real. Eu queria que você falasse da compulsão sexual e do que ela pode trazer na vida da pessoa e, principal, para quem está assistindo a gente agora, quais os sinais de que eu devo buscar ajuda? Pois é. Quando a gente fala da compulsão sexual, claro que tudo está ligado a essa questão, na maioria das vezes está ligado a essa questão da pornografia. O acesso fácil que a gente tem hoje à pornografia. Nós temos na palma da nossa mão um equipamento conectado à internet, na maioria das vezes em alta velocidade, que às vezes quebra a barreira para que a gente possa acessar qualquer tipo de conteúdo que a gente queira, né? Então, hoje é uma demanda muito frequente, principalmente do público masculino, em busca da terapia, pela consequência dessa compulsão, porque vira uma compulsão. Gostei da pergunta que você disse assim, e quando que vira, quais são os sinais para que eu possa me atentar, para dizer assim, já é uma compulsão e eu tenho que procurar ajuda? Quando, inclusive, a gente começa a alterar a nossa rotina para poder encaixar aquele comportamento. Exemplo disso. Eu vou me organizar
para que eu possa, por exemplo, acordar mais cedo, para antes do trabalho eu assistir esse vídeo, eu ir por esse caminho da masturbação, ou seja, um componente sexual ali agindo dentro de uma compulsão que vai me trazer também consequências. Então, quando eu começo a alterar minha rotina, quando eu começo a organizar cenários para poder aquilo ser encaixado, já é um alerta muito grande de que está muito errado. Né? Por que eu estou alterando esses cenários? Por que eu estou É mudando hora de buscar ajuda, né? a minha rotina para poder encaixar esse comportamento que ele é compulsivo? Tem uma diferença da obsessão e da compulsão? Tem. A obsessão, ela está muito mais ligado a... É como se ela fosse um sintoma de outras demandas, né? De outros adoecimentos mentais. Exemplo disso. Transtorno de personalidade. Você pode desenvolver um transtorno de personalidade e dentro desse transtorno, como uma comorbidade, você desenvolver uma obsessão por alguma coisa. Né? Ou pessoa, existe isso? Também, ou pessoa, Amar isso. demais alguém, né? Uma compulsão por aquela pessoa, uma obsessão por aquela pessoa. Aí vira realmente uma obsessão, né? Então, a obsessão ela vem muito mais como sendo essa comorbidade de algum outro adoecimento, né? Já a compulsão não. A compulsão ela seria o próprio adoecimento. Ah, pode estar sendo motivado também por uma ansiedade ou por outra coisa? Pode, mas na maioria das vezes ela é o ator principal da história, né? Humanos são pessoas que têm compulsão ou isso pode ir para os outros animais observando a natureza? Normalmente é o ser humano ou os bichinhos também podem desenvolver compulsão? Você sabe disso? Ah, não, essa eu não sei responder, não. Mas tem Mas os- é uma boa pergunta, mas é porque uma às boa vezes a gente pergunta, observando a natureza, né? Sim. Porque nós somos animais, de maneira Isso. geral. Uhum. E nós, humanos, racionais, Isso. né? Mas, de repente, a gente vê lá alguém, você vê um comportamento compulsivo num bicho, pode acontecer, Sim, né? Não sim. sei, vamos estudar Mas aí sobre o assunto. tem uma diferenciação, sabe por quê? Falando dessa questão racional e irracional, né? Sim. Nós somos a única espécie que somos capazes de pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Nenhuma outra espécie tem esse poder de pensar sobre os nossos próprios Ai, pensamentos. gente, isso é né? incrível. Então, nos animais seria justificável. E tem um bocado de humano que nem pensa. Um bocado Joga que fora, né? Não esse pensa poder. nada. Nos animais seria justificável, né? A questão de algum comportamento compulsivo ou alguma coisa. Mas no ser humano, não. A gente tem essa capacidade de olhar, de observar os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios comportamentos e fazer a correção necessária. Ei, Elton, existe uma... pode, não sei se é esse caminho. Às vezes você desenvolveu uma compulsão e aí você tem aquele alívio rápido ali, né? Aquele prazer momentâneo e depois vem a culpa, como eu falei, né? E aí você acaba entrando naquele loop que aquilo pode te deixar ou ansioso ou depressivo. Aham. Isso é um caminho, é nessa sequência, compulsão, alívio, culpa, ou que gera uma depressão ou uma ansiedade, ou não. Primeiro eu venho de uma depressão, depois, ou uma ansiedade, daí eu vou, algum gatilho que eu já tinha, algo hereditário, enfim, aí gerou uma compulsão, o caminho é esse, ou não? Ou às vezes pode ser os dois lados. Pode acontecer os dois, mas é mais comum que aconteça nesse primeiro exemplo que você deu. Existe primeiro a compulsão, aí esse ciclo ele fica se retroalimentando, ou seja, quero a sensação de prazer, de bem-estar, então eu vou lá, desenvolvo o ato compulsivo, isso me gera o prazer e bem-estar, como a gente já viu aqui, de forma momentânea, muito rápido aquele desaparece. Vem o sentimento de culpa por ter feito, que às vezes você já está mergulhado no adoecimento e você já tem consciência que aquilo não está certo, que aquilo realmente precisa de ajuda. Vem o sentimento de culpa e agora como é que eu resolvo a culpa? Fazendo de novo. Fazendo de novo, E aí, porque vai me gerar prazer, vai me gerar bem-estar. E aí, se a gente não tomar cuidado e não buscar ajuda, a gente fica preso nesse ciclo, né? Que se retroalimenta, né? Não tem fim. Elton, hoje em dia, enfim, tudo tem sido muito... Como que eu falo a palavra? Enfim, os jovens têm acessado coisas cada vez mais cedo, né? Jovens, crianças. Muito precoce. Né? Muito precocemente, pronto, essa é a palavra. Algo precoce. Esses transtornos, a compulsão, ela tem uma idade específica, só os adultos, ou você tem visto cada vez mais crianças também com Mais compulsão cedo, em alguma coisa? Enfim, as pessoas, elas estão desenvolvendo essas compulsões, esses transtornos cada vez mais cedo? Aí entra a questão da gente também observar o desenvolvimento do nosso cérebro, né? Por isso que realmente tem um público que seria, não que somente esse público desenvolve, mas ele seria mais propenso, seria mais vulnerável a desenvolver, que é o que a gente chama ali do adulto jovem, né? Aí por que é mais propenso de desenvolver? Porque a gente está numa fase que a gente chama de maturação ainda do nosso cérebro, né? Essas áreas relacionadas à liberação de dopamina,
o córtex pré-frontal. Onde que é o córtex pré-frontal? Aqui, atrás da nossa testa. Né? Tudo que está atrás da nossa testa é o córtex pré-frontal. E essa área do nosso cérebro, ela é a principal responsável por memória, foco, concentração, processo de tomada de decisão, né? O como que eu faço as minhas escolhas do dia a dia. E, às vezes, nessa faixa etária do adulto jovem, que é mais ou menos ali até os 26 anos, essa área ainda não está nem totalmente formada. Ela ainda está vivenciando ali um processo de maturação para dizer agora essas estruturas elas estão funcionando da forma como tem que ser. Então, por isso que eles estão mais propensos a desenvolver vícios, compulsões, a própria questão também de ser mais vulnerável à rede social, né, a essas armadilhas que a gente está falando. E quando a gente conecta até a questão também da compulsão sexual, hoje a gente tem uma grande demanda, né, de jovens viciados na pornografia e que isso interfere principalmente nas disfunções mesmo, da pessoa não conseguir mais ter uma relação sexual na vida real, né, dela não conseguir, por exemplo... Não vê mais nem prazer naquilo, o prazer é o virtual. Porque, e aí entra o que eu falei, porque a questão da pornografia, ela já alterou o nível basal do mecanismo do cérebro. Sim. Então, realmente, uma relação física, ela jamais vai conseguir dar para ele aquela sensação que ele tem lá na pornografia. Até pela questão do controle também, né? Sim. Eu achei tão interessante, uma vez eu vi um podcast também de um urologista, e ele explicando que o mecanismo do cérebro em relação ao sexo muda porque na pornografia, na masturbação e tudo, é algo altamente controlável. Então, você tá ali, é você que controla, o dominante, né? é você que domina, é você que define o seu tempo. Na relação que a gente tem com pessoas, você não tem como fazer isso. Porque tu não sabe o que o outro vai fazer, às vezes, aí de repente tu tá pensando que tem o controle, aí já vai te surpreender. Então, aquilo ali deixa de ser prazeroso, aquilo ali deixa de ter esse potencial de gerar prazer, de gerar bem-estar. E aí, cada vez você mergulha mais na questão Tem do vício. jeito, dá para consertar a cabeça de quem mudou o nível basal e está nesse nível, e como a terapia cognitiva comportamental ajuda nos comportamentos compulsivos. Certo. E o medicamento, funciona? Tem medicamento para isso? Me explica. Perfeito. Essa parte, quando a gente fala terapia cognitivo-comportamental, né? O TCC. Isso. A TCC, e aí saber que existem essas coisas seria o essencial para que a gente faça a escolha em relação, às vezes, o psicólogo. Que a gente acha que psicólogo é tudo igual, mas geralmente o psicólogo ele vai atuar com base em alguma abordagem. E a abordagem é isso. Ele é da TCC, ele é da psicanálise, ele é da humanista. Qual é a abordagem de atuação desse profissional? Porque se você já souber dessa primeira informação, vai aumentar a tua possibilidade de conseguir escolher um profissional que sintonize com a causa que você quer trabalhar. Exemplo desse. A TCC, ela é uma abordagem extremamente prática. Ela é prática, ela é direcionada. A gente tem um olhar voltado para o hoje, para o agora. Então, se você não está procurando isso, não procure um psicólogo da TCC, porque não vai dar certo, vai ser frustrante para você. Do mesmo jeito que tem gente que fala assim, olha, eu não quero um profissional que seja da psicanálise, por não ter... Espero que o pessoal da psicanálise não me cancele. Mas, enfim... Calma, gente, é só uma conversa. É bem geral, tá? Não é o que realmente acontece na íntegra, né? Mas vamos dizer que, em relação à psicanálise e à TCC, são abordagens distintas. Sim. A TCC bem mais prática, a psicanálise talvez bem mais subjetiva, né? Bem mais, inclusive, dependente do próprio paciente. E que demora um pouco também. Demora um pouco mais, sim. Então, se você não se vê dentro dessas características, não procure um profissional da psicanálise, porque não vai dar certo para você, né? Agora eu fiquei na dúvida. Será que eu estou no lugar certo, meu Deus? Então, essa informação, ela pouco se fala sobre isso, sobre essas abordagens, e às vezes o processo ele não dá certo porque você não está com um profissional da abordagem que sintoniza melhor com a causa que você quer trabalhar, né? Ou então até mesmo com o que você funciona. Tem gente aprendi muito aqui, tô aprendendo. Tem gente que gosta, né, dessa praticidade. Elton, tu acredita que eu nunca na minha vida me consultei com um psicólogo? Eu tava falando outra vez que a gente teve uma psicóloga aqui, que eu... Assim, não, a gente vai levando, vai indo, não preciso disso, daquilo. Resolve com o tempo. Aí vai, né? Conversei ali com uma amiguinha, lá, mas realmente, quantas informações, quanto ouro você está trazendo? Então, já sei que quando eu for marcar a minha consulta psicóloga, eu acho que o que mais se identifica comigo é esse da TCC, porque eu quero prático logo, entendeu? Negócio de ficar lambendo ferida. Não. Achou, bora, prático, vai para outro. Do mesmo jeito, é tão importante essa questão da abordagem, porque assim, eu tenho vários exemplos. Já tem paciente que já veio e esse paciente desapareceu. Tu é da TCC? Isso, eu sou da TCC, né? E aí esse paciente desapareceu, né?
E em um outro momento ele retornou. Aí eu, obviamente, quis questionar, quis saber, olha, naquele primeiro momento que você buscou ajuda, o que aconteceu que você não voltou? Por que você não deu continuidade ao tratamento? Não, eu não voltei porque eu não gostei da forma direta como você falou sobre as situações. Ai, gente. né? Muito bem. Então, Bem-vindo ao confronto. mas a abordagem é isso, a TCC, como você colocou aí, a TCC ela não É. vai passar a mão na cabeça, ela não vai ser essa coisa mais lenta, mais passo a passo. A gente vai ser direto, a gente vai Sim. focar no problema, Eu no acho que é o Para que a raiz. resolve. Eu agora, acho que é o né? que resolve. Então, Faca na raiz, ó, parra, corta já. para aquele primeiro momento, talvez a abordagem ideal Sim. para aquela paciente não seria aquela, não seria a TCC. Naquele momento da vida Naquele dela, momento. né? Mas depois foi, tanto é que ela voltou. né? Interessante. E quis realmente. Mas Mas e eu os queria, medicamentos? eu queria responder a tua pergunta. Como que a TCC resolve a questão da compulsão? É porque na compulsão a gente precisa fazer alterações cognitivas e comportamentais. Aí é isso que a gente trabalha na TCC. Uma mudança de pensamento que influencia na mudança do comportamento. Né? Todo mundo acha que a gente fica ansioso, vamos dizer que vim aqui apresentar o podcast e estou ansioso. Aí você diz, por que você está ansioso? Porque eu vim apresentar o podcast. E a relação não é essa. Não é a situação que determina a forma como eu vou me sentir, né? O emocional. Sim. São os pensamentos que eu desenvolvi relacionados àquela situação. Né? Se você veio apresentar o podcast e ficou ansioso, que pensamentos que você teve ao apresentar, durante essa situação do vir apresentar o podcast? Porque foi esse tipo de pensamento que mexeu com o teu emocional e fez com que você desenvolvesse essa ansiedade. Então, na compulsão, é padrão... Hoje a gente não usa mais o termo padrão ouro, não sei porquê, mas enfim. Agora estão preferindo usar a questão do primeira linha de tratamento, né? Sim. Porque parece que padrão ouro fica aquela coisa Supra-sumo, exclusiva. só né? o mídio Só buiado, TCC queira como funciona. falar. Então, Fala como vamos que- dizer que seria Sim. a primeira linha de tratamento. Entendi. E justamente por essas características práticas, o paciente ele precisa mudança cognitiva, mudança de pensamento sobre o comportamento e ele precisa também de mudanças comportamentais, que é o momento que a gente vai entrar com as técnicas da TCC, as tarefas de casa, como tem gente que não gosta, né, da história das tarefas de casa, Eu Eu faço. mas Não gosto muito não, mas faço. aquele agir de forma prática, né? É o meu compromisso lá com o psicólogo e durante a semana eu vou testar aquilo que eu, de certa forma, combinei com ele para que eu possa levar os resultados, né? Para a gente saber até que ponto está funcionando. É que você falou a tarefa Né? de casa, ela tá achando que é lavar a louça. Mas não é essa Eu parte. achei que fosse essa mesmo. É tipo assim, você faz lá a sua sessão, aí ele te dá Desculpa, viu? um desafio pra você fazer durante a Isso. semana. Juro que tu achou que era isso? Achei que eram as coisinhas da casa, de dona de casa, que eu não gosto muito não, tenho preguiça. Amiga, tu também já foi do psicólogo? Eu já? já fui algumas vezes. Ou... Não era Tenho para TCC. Eu era... Ai, gente, eu tô lembro- passada. Só bem rápido aqui. Eu lembro que numa psicóloga que eu fui, e ela acho que era mais humanizado, não sei, eu era psicanálise, e aí eu não gostei muito, que eu gosto do negócio assim, ó, bata logo na minha cara, que é Ó, assim, tá vendo assim. como é que funciona? Eu gosto assim. Aí eu não curti, eu não voltei, fui só duas. Eu não, mas eu acho que eu sou mais É, rápida amiga, no acho pensamento. que o doutor Elton rápido Aí levou a cria- gente pra ele. Aí cria uma barreira, porque assim, você às Interessante. vezes chega à conclusão de que psicólogo não é para você. Não é que não seja. É porque é É a igual. abordagem. É igual É. toda profissão, né? Às vezes você foi naquele profissional, não gostou, e no caso do psicólogo ainda tem a questão da abordagem. Às vezes você não é que psicólogo não servia para a tua demanda, é porque você não sintonizou com a abordagem perfil daquele profissional. E tá tudo bem. É só você Tá. buscar esse vínculo terapêutico Ah. com quem dá certo. Aham. Isso é uma busca mesmo. É que nem um outro profissional de saúde. Sim, Você sim. vai indo, você vai achar. Eu achei a minha, graças a Deus. Eu também achei o meu. Eu adoraria que ela fosse Psicólogo E tem não sou eu, né? Ei, A outra Psicólogo polêmica. tem psicólogo? Tem. Psicólogo tem Tem. compulsão? Tem Tem. que ter psicólogo, tem que Inclusive, tratar. infelizmente o nosso conselho ele não fiscaliza, mas é responsabilidade, é obrigação. Se você está atendendo, você precisa de supervisão e precisa também estar em terapia. Tanto que né? você recebe também, né, dessas Nossa. pessoas. eu Isso, imagino. exatamente. Então, nessa tentativa, quando eu saí da Paraíba para vir para aqui, para Teresina, né? Eu não queria continuar online, porque eu gosto dessa coisa mesmo cara a cara, presencial. Sim. Tanto é que às vezes as pessoas tentam marcar, pode ser via Zoom. Eu digo, eu vou lá. Ah, Eu posso ir, né? Eu posso ir, porque legal. se realmente tiver Sim. flexibilidade, eu venho é cara a cara. E aí, como eu não queria dar continuidade online, eu comecei a investigar aqui quem poderia me atender. E eu passei por pelo menos uns 4 profissionais. até identificar. Às vezes não tinha nada a ver com o profissional, mas é o que a gente chama também da nossa aliança terapêutica. Sabe a história do santo não bateu? É. Né? Sei. Então eu passei por alguns profissionais que eu sabia que eram excelentes profissionais, mas o santo não bateu. Seu Eu santo só- bateu com o nosso? Demais. Oh. Eu só consegui me conectar na terceira profissional. Ó, tá vendo como é verdade? Essa foi, claro, inclusive eu indico demais o trabalho, porque ela é brilhante.
funciona muito bem comigo. Ela consegue me Vamos. acessar de uma maneira muito legal. Perfeito. Vamos só falar da história da medicação? Vamos, Né? Sim. estou Porque ansiosa. fora a parte desse treino que ele é cognitivo tarefinha e de casa, comportamental, né? Tem situações que a gente vai ter que entrar com um tratamento medicamentoso. Possa ser que esse nível basal dessas substâncias está tão bagunçado no teu cérebro que só com terapia a gente não vai resolver. E as pessoas têm muita dúvida assim, mas será que eu devo ir direto para um psiquiatra ou direto para um psicólogo para poder tratar essas demandas de compulsão ou de qualquer outra coisa? Não importa por onde você vai começar. Sabe por quê? Hoje a gente trabalha muito com um contexto interdisciplinar mesmo. Sim. Então, se você for para um psiquiatra, na maioria das vezes ele vai identificar essa necessidade e vai te encaminhar para um profissional da terapia também, para Sim. você complementar aquele tratamento. E no caso do psicólogo também, quando a gente identifica que só a terapia não vai tá conseguir dar resolvendo. os resultados, de imediato a gente já encaminha também para um tratamento medicamentoso. Então, nesse caso aí, tem que ser as duas coisas, na maioria das vezes. Que maravilha. Bom, nós só temos 5 minutos para encerrar nossa Meu conversa. Deus, mas por E que passou tão rápido? você acredita? Tudo que é bom dura pouco. A nossa terapia. Então, vamos à prática! Agora, para finalizar o nosso podcast, você que está do outro lado, preste bem atenção. Quais são as dicas de quem entende e vê o cérebro de uma maneira, estudando, trazendo conhecimento, com neurociência, que é isso que você faz dentro da sua profissão? Qual é a maneira prática que eu posso ter uma vida com menos compulsão, seja ela em qual área que for, porque às vezes a pessoa nem sabe que tem esse problema. Por exemplo, a compulsão alimentar, ela é extremamente comum. Se regular pela comida, eu acho que isso é tão antigo humanamente, né? Se satisfazer pela comida, ter prazer na comida, é tão antigo isso. E às vezes a pessoa nem sabe por que está sofrendo com o excesso de peso. A gente Na faz da verdade- comida um parque de diversões. Isso. E a gente come muitas emoções, né? Sim. Então, quais são as suas, para a gente encerrar nossa conversa e as nossas considerações, o seu conselho prático Uhum. para que, se eu tenho uma compulsão, eu melhore, e se eu não tenho, para que eu não desenvolva? Tá ligado. O primeiro passo é a gente se voltar para essa questão do se reconhecer adoecido em alguns momentos, né? Olha, realmente isso aqui é um problema, eu preciso de ajuda e baseado nisso eu vou mensurar se sozinho eu consigo, né? Ou se eu devo buscar uma ajuda profissional. Tem coisas práticas que podem ajudar? Tem, porque a gente precisa se aproximar do que a gente chama hoje dos fatores protetores da nossa saúde mental, né? Tem fatores de risco e tem os fatores protetores. Qual a nossa responsabilidade em meio a tudo isso? Se afastar dos fatores de risco e se aproximar cada vez mais dos fatores protetores. E o que são esses fatores protetores? A prática da atividade física, que hoje é uma questão inegociável, né? Dependendo do atendimento que eu inicio, para a gente não tem acordo. Eu não consigo dar continuidade se o paciente não fizer adesão a algum tipo de atividade física. E aí eu deixo ele livre. Eu digo, olha, pode ser correr atrás de um carro na rua se você gostar, mas você vai ter que fazer alguma coisa, né? Não dá para a gente permanecer no sedentarismo e eu ficar lhe enganando aqui com um processo terapêutico que não vai andar por conta dessa outra coisa, que não está sendo feito, né? Prática da atividade física. Existem estudos que mostram o quanto que a gente começou a adoecer mentalmente a partir do momento que a gente se desconectou da natureza, né? É. Parece bobo isso, Mas né? não. Amiga, sabe, Olhar eu o vivo a mar. natureza e a minha cabeça Mas- funciona um pouquinho melhor por causa disso. Mas tem estudo mostrando, e aí às vezes eu brinco muito com os meus pacientes e eu falo assim, olha, se você não tem um estudo para ir contra o que já está consolidado, então não vamos Se brigar, se renda, É. vamos fazer, né? É fazer o que tem que ser feito. Isso. E aí também tem outras práticas que vão entrando, que principalmente na pandemia que a gente vivenciou aquela fase mais isolada, mais de Sim. restrição, hoje as pessoas elas estão querendo fazer tudo dentro de casa. A gente precisa do fator social como É fator verdade. protetor, né? Do sair, do escutar, do interagir. Se a gente vai investindo em todos esses fatores, talvez você nem precise de um tratamento medicamentoso, talvez você nem precise passar tanto tempo numa terapia, né, para conseguir os resultados que você quer. E também a gente não se conformar com o processo de adoecimento. Ninguém merece uma vida de sofrimento, ninguém merece um peso nas costas para carregar a vida inteira. Nós temos profissionais, apesar do tabu que ainda existe, de psiquiatra e psicólogo, mas nós temos profissionais para cuidar dessas demandas. Se tem profissional, para que a gente vai querer viver uma vida
que não é saudável, né? Uma vida Verdade. que é mais pesada do que o que deveria ser. Me emocionei com esse final, viu? Ai, gente, Muito obrigada, amei. Elton. Obrigada, Meninas, Elton. as considerações finais, que Augusto já está me pondo louca no pé de minha orelha. É isso, minha gente. Amamos. Elton, muito obrigada, né, pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que todo mundo saiu daqui renovado, revigorado. Uma das práticas que você falou, eu queria até pontuar rapidinho, como a natureza me cura muito. Eu lembro que nosso programa é um programa muito leve, mas já trabalhei em programa policial e eu lembro que eu precisava viajar no final de semana, que é quando eu criava a minha realidade paralela e era um mundo perfeito e maravilhoso. E eu conseguia ter um pouquinho de sanidade mental para voltar a trabalhar na semana seguinte e não ficar tão afetada quanto os meus outros colegas. E o meu esporte que eu faço, que é o kite, que é na natureza, que é no mar, então tem uma conexão muito grande com a natureza. E isso é algo que me cura, sim. Então, que você ache a sua cura através da natureza, da arte também, que a arte cura, na religiosidade, enfim, na espiritualidade, no que quer que seja. Bom, eu só gostaria de dizer que eu já fiquei impactada, né? Tá doidinha com pra marcar a sessão. Ai, eu já tô. Gente, Tá olha, doidinha. amei que você realmente é essa pessoa didática e você desperta na gente, a gente procurar ter mente sã e corpo sã. Então, eu acho que é isso que a gente busca realmente, como você falou, ninguém nasceu aqui para viver uma vida medíocre, meia boca, sentindo dor, sabe, triste, não. Entendeu que não tá bem, procura uma ajuda. E a gente fica muito feliz de trazer você aqui, né, como esse profissional maravilhoso, para esclarecer, para trazer esse esclarecimento para a gente. E, claro, também a nossa audiência, né, que sempre quando a gente está aqui, nesse 3 contra 1 pode, nessa forma leve, extrovertida, mas também muito séria, muito intensa, de aprendermos com quem vem para cá e de poder compartilhar. Do jeito que ela é médica, porque ela já viu vários podcasts, talvez alguém vá se formar na medicina do podcast, também vendo essa entrevista, vendo, né, aquilo que você trouxe de conhecimento. Parabéns, viu? Você é necessário. Precisamos encerrar, infelizmente. Obrigado pela sua audiência, você que ficou conosco, você que está aqui. Obrigado, Elton, por Muito trazer obrigado, tantas muito obrigado informações também, tá? preciosas. Um Presta- cheiro para Precisamos você. Inscreve-se no chamar. canal! Se inscreve no canal! Inscreva-se no canal Inscreve. e espere o nosso próximo episódio. Afinal, 3 contra 1. Pode! Tchau, tchau.